Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar as lições bíblicas da editora Caleu, que são usadas aqui na cidade de Blumenau pela Assembleia de Deus Missão. E nesse primeiro trimestre de 2025, o tema é Evangelização, a chama que não pode se apagar. Onde o termo evangelização vem da palavra evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia. A notícia é que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que é a função primordial da igreja, levar o evangelho a toda criatura. Por isso que a lição trata desse tema tão fundamental, tão importante para a igreja nesse século XXI. E hoje, dia 25 de janeiro de 2026, a lição número 4, Evangelismo Relacional, ganhando os amigos para Cristo. O texto-chave da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. Muitos creram nele por causa da palavra da mulher. Então o Evangelho, ele é o Evangelho das boas novas, a boa notícia. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, como eu já falei aqui. E uma das formas de se levar esse Evangelho a todas as pessoas, além das cruzadas, além das pregações, além dos ministérios, das igrejas, é o relacionamento pessoal. A lição fala o evangelismo relacional. As pessoas que têm relações umas com as outras, seja no meio familiar, seja no meio secular, no seu educandário, na escola, ou mesmo até na empresa, o relacionamento que ela tem com os outros vai contribuir para que o evangelho seja anunciado para as pessoas que estão em volta daquele cristão. Por isso que a relação pessoal de cada um com os seus companheiros de trabalho, com a sua família e com os seus amigos, é uma porta aberta de Deus para que o Evangelho seja pregado. Parte 1 da nossa lição, Jesus e o encontro pessoal. O texto que eu li, de João capítulo 4, versículo 39, fala do encontro de Jesus com a mulher do poço de Samaria. Um encontro pessoal que mudou não só a vida dessa mulher, mas de toda uma cidade. E a primeira parte da parte 1, o Evangelho começa com empatia. A palavra empatia quer dizer a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreendendo seus sentimentos e perspectivas. Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele se encontrou com essa mulher no poço de Samaria. Já sabia tudo o que ela estava passando, o que ela vivia, pela presença do Espírito Santo que era na vida dele. Mas ele sabia tudo, então ele estava preparado para mudar a vida dessa mulher com o seu Evangelho. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez foi começar uma conversa com ela, sabendo quem ela era, entendendo a sua vida, para que se tornasse algo poderoso, para que não só a mulher, mas toda a cidade ouvisse o Evangelho. Segunda parte da parte 1, o Evangelho rompe barreiras. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, não está aí para criar um sistema religioso isolando pessoas umas das outras. Isso é um conceito conceituoso que, às vezes, em alguns casos, em vez de aproximar as pessoas, mais afasta elas. Então, Jesus veio para isso, para romper toda a barreira que existe entre Deus e o ser humano e entre ser humano e ser humano. Terceira parte da parte 1, o Evangelho revela a verdade em amor. O comentarista da lição, o pastor Lediel dos Santos, nosso pastor vice-presidente aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, escreve: a verdade sem amor gera feridas, o amor sem verdade gera ilusão. Então Jesus falava as verdades do céu, as verdades que o Pai colocou nele com amor. Nada do que Jesus fazia era simplesmente um ato frio e vazio. Todos os seus atos, toda a verdade que ele trazia para o ser humano era com amor. Aquilo que ele sentia pela samaritana era um amor do Evangelho, amor ágape, o amor perfeito. Por isso que ele trouxe para ela algo que mudaria a vida dela. Ele tinha compaixão dela e trouxe a firmeza para que ela mudasse de vida e influenciasse toda uma cidade. Segunda parte da nossa lição, a conversão que testemunha. A palavra conversão, converter, quer dizer mudar de direção. Então a pessoa mudou de direção e aquilo é uma notícia, um testemunho para que outros vejam o que houve na vida dessa pessoa que fez ela mudar a sua direção.
E a primeira parte da parte 2, a experiência pessoal é a base do testemunho. Então a mulher do poço de Samaria, quando começou a conversar com Jesus, não queria muito assunto, pois ela mesma disse: como pode ser tu, judeu, falando com uma samaritana? Mas Jesus não pregou um tratado teológico, Jesus não trouxe um plano da salvação, um discipulado de 7 passos, de 12 lições. O que Jesus trouxe foi um encontro pessoal com essa mulher do poço de Samaria. Não foi algo assim glorioso, a glória de Deus, como foi no caso de Paulo, ou uma luz poderosa. Não, foi simplesmente a palavra de Deus em ação. E a palavra não entrou simplesmente na mente dela, entrou no seu coração, onde que houve uma transformação, uma experiência pessoal. E a segunda parte da parte 2, o testemunho natural é o mais eficaz. O encontro que a mulher do poço de Samaria teve com Jesus, que está relatado em João capítulo 4, foi algo tão poderoso, algo tão transformador, que quando ela chegou lá em Samaria, que ela saiu do poço e foi avisar que o Messias estava ali com ela, ela falou e as pessoas creram nela. Ela tinha uma vida que era contestada devido a seus vários relacionamentos que as pessoas não davam mais valor para ela. Mas, nesse momento, quando eles viram que algo poderoso, algo maravilhoso aconteceu na vida dela, viram que o seu testemunho pessoal, o seu testemunho natural era o mais eficaz, é o que trazia mais ação, que fazia acontecer alguma coisa. Quando nós falamos aos nossos conhecidos, aos nossos amigos, o que Deus fez na nossa vida, o poder do Evangelho na nossa vida, as nossas palavras vão trazer um grande impacto e efeito nos corações que nos ouvem. Terceira parte da parte 2, o testemunho contagia uma comunidade. Quando essa mulher do poço de Samaria sai dali e vai para a cidade, eu imagino que ela saiu correndo para avisar a todos os moradores. Tanto é que no capítulo 4, versículos 29 e 30 diz: vinde e vem e vejam o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo, não é este o Messias que nós aguardamos? E o versículo 30 diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, o testemunho dessa mulher contagiou toda uma cidade. Uma cidade foi ver quem era esta pessoa que havia transformado a vida dessa mulher. A nossa transformação pessoal no poder do Evangelho vai testemunhar muito mais do que as nossas palavras. Terceira parte da nossa lição, a igreja que constrói pontes. Nesse título, a igreja que constrói pontes, fala dos relacionamentos da igreja. Eu, você, construímos para chegar nas vidas e ser uma porta aberta para pregar o Evangelho. E a primeira parte da parte 3, relacionamentos são canais do Evangelho. Jesus pregou para várias multidões. Nas 2 multiplicações de pães e peixes, naturalmente deveria haver entre 15 e 20 mil pessoas. Mas também pregou para pessoas em particular, como o caso dessa mulher do poço de Samaria. Então entendemos que o Evangelho é o Evangelho de cruzadas, de grandes avivamentos, de trabalhos onde vai muitas pessoas, mas também é o Evangelho que se prega corpo a corpo, onde cada um faz a sua parte, o Evangelho relacional. Por isso que os relacionamentos, aquilo que nós temos com outras pessoas, são canais para se pregar o Evangelho. Segunda parte da parte 3, o evangelismo relacional é um estilo de vida. Quando pregamos o Evangelho, anunciamos Jesus Cristo como Salvador do mundo e o que Ele fez na nossa vida, nós temos que testemunhar, nós temos que mostrar aquilo que o Evangelho fez na nossa vida. Podemos participar de uma comunidade de fé, de uma igreja, de uma instituição religiosa, mas se realmente não houve uma transformação em nossa vida, qual o efeito que a pregação do Evangelho vai ter através de nós na vida de uma pessoa? Então, quando o título é que o Evangelho relacional é um estilo de vida, não necessariamente isso, mas uma vida que você tem que as pessoas possam ver e dizer verdadeiramente esta pessoa teve encontro com Deus e vão crer naquilo que você falar para elas. Terceira parte da parte 3, cada discípulo é um missionário em seu círculo. Então, o local que você vive, no trabalho, na escola, na sua rua, na sua comunidade social, seja onde for, que não pertence ao seu sistema religioso, à sua igreja, à sua denominação, ali você é um missionário
no seu próprio campo. Ali a sua vida é um testemunho. Ali as palavras que saem da sua boca anunciam a Jesus Cristo. Então entenda esse privilégio, mas também essa responsabilidade de ser um anunciador das boas novas onde você vive. Concluindo a nossa lição, então entendemos que o nosso relacionamento com outras pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, são parte do evangelismo, são parte de pessoas que temos que pregar, seja com o nosso testemunho, seja com a nossa vida e com as palavras do Senhor Jesus Cristo que habitam em nós. A verdadeira transformação ocorre quando o Espírito Santo vem na nossa vida e a palavra de Deus faz efeito, onde que aquilo que nós pregamos, as pessoas vão confiar, vão acreditar, porque elas podem ver na nossa vida que Jesus nos transformou. Então, como diz o comentarista Lidiel dos Santos, nosso pastor vice-presidente, diz que evangelismo relacional é Deus usando pessoas comuns para compartilhar um amor extraordinário. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário da lição número 4, Evangelismo Relacional, ganhando amigos para Cristo. No próximo final de semana, a lição número 5, o poder do testemunho pessoal. Eu aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau.